Então tá, vamos começar Vamos continuar então a leitura do livro do Meu Economista e a gente continua na página 77. Quer que eu leia? Começa lendo. Tá. Para uma sociedade que busca maximizar os números da economia, o pensamento hedonista se apresenta como um vasto campo de oportunidades. É fácil imaginar a sequência disso com todo mundo se colocando em altares e adorando a si mesmo. Esse é um grande engano, mas é o que tem movido a economia. O budismo andaria em uma outra direção. Em vez de maximizar os números da economia, seria maximizada a satisfação em um sentido mais profundo, e os números da economia seriam literalmente reduzidos. Há vantagens em reduzir esses índices. A redução do impacto ambiental é uma delas. A tendência seria associar a simplicidade com a maximização da satisfação e, assim, melhorar a saúde, a lucidez mental, o equilíbrio, o acesso à informação e a previdência. Seria ampliada a capacidade de apoio social às mais diversas necessidades e seriam beneficiados os processos em que as pessoas interagissem positivamente. E só uma pausa aqui. Essa parte do pensamento hedonista que se apresenta como um vasto campo de oportunidade é muito aquilo que você postou hoje, né? Você viu que ela postou sim, hoje? do suco, Do né? negócio de suco, né? Como é que é o juiceiro. É. Gente do céu, o que era aquilo? Eu tô até pegando aqui de novo, porque eu vou salvar esses links que a gente for comentar. Já vou colocando aqui no arquivo, para depois a gente não esquecer de botar na descrição do... Vou colocar um vídeo aí na tela, não dá? Dá. Link do YouTube. Ai, meu Deus. Da propaganda. Já viu a propaganda? Gente, como é que é? Gente, eu vi. Gente do céu, é absurdo. Um monte de coisa Então, indo para essa direção. Mas pensa, absolutamente tudo que a gente tem é isso. É. Tudo. O smartphone, tudo. O computador. Beleza, o computador até que não, né? Mas, sei lá, um computador que faz não sei o que, Windows 10. Tipo, um negócio nada a ver, sabe? Sim, até sanduicheira, se você parar pra pensar. É? Aham. Eu fiquei pensando, na hora que eu vi aquilo ali, eu lembrei dos cafés com cápsula, né? Que é outro absurdo. E assim, e como que a gente comprou a ideia do café com cápsula, né? Como que a gente não viu que era um absurdo já desde o início, né? Deixa eu colocar aqui o vídeo. Esmalte, gente. Esmalte é muito ridículo. É ridículo. Nossa. Um monte de química. Uma acetona. Que... Essa parte do pensamento hedonista, a Jeane fala muito isso nos programas de equilíbrio emocional dela, né? Ela fala da felicidade hedônica e da felicidade eudaimônica, né? Vem da filosofia um pouco, né? Desses termos, né? Uhum. E a felicidade hedônica é um pouco isso, assim, a fixação aos prazeres sensoriais, como felicidade última, como objetivo último. Uhum. E, é só você rolar meia dúzia aí de páginas no Facebook que você vai ver de Sim. amigos, né? É felicidade hedônica só. Tipo, vamos dar um rolê aqui e beber e tal, e ficar de boa. Alguns gostam até da natureza e tal, daquele negócio. E aqueles textos, tipo, sei lá, você merece alguém que te pegue na mão. Tipo, um negócio assim, sabe? Porque é igual, sabe?
Só que não faz mal pro meio ambiente, mas é basicamente a mesma coisa. Você vende uma ideia, você... Sim. você Vai quer tudo suprindo essa necessidade que a gente tem dessa satisfação pelos prazeres, né? Pelos sentidos. Mas não algo que seja vinculado a uma felicidade genuína, de gerar benefício, de... De viver de forma Só simples, que por assim, exemplo, só que né? assim, eu acho, pela visão de alguém que, apesar de não ter sei lá, já se cobrou muito em relação a isso. É tipo, virou uma pressão, sabe? Viver da forma mais simples. Uhum. Mas também não quer dizer que essas felicidades imbecis, assim, sociais, sejam totalmente maléficas e que ninguém deve ter, né? Não, Acho que as pessoas tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente fica bitolado também. sim. O vídeo da Giane que a gente fez no lugar fala bastante sobre isso, né? De que não é ignorar os prazeres da vida, né? Mas estar consciente de que a gente está tendo um momento de prazer e que, na verdade, o prazer por comer uma comida é suficiente, não... A gente não precisa comer a comida que está temperada com sal do Himalaia, né? Como a gente estava falando antes. Exatamente. Não, mas sabe qual é o pior? É que o sal, o sal do Himalaia é vendido como um sal que não é maléfica para o corpo. Uhum. Então, por muitas vezes no mercado eu procurei sal do Himalaia e estava muito caro, eu não comprei por causa disso. Mas se eu tivesse o dinheiro que eu precisava para comprar o sal, eu teria comprado. Uhum. Porque é vendido como algo que faz muito bem pro corpo. Uhum. E a gente precisa de um sal que faz muito bem pro corpo, sabe? Tipo, a troco do quê? A gente precisa diminuir a quantidade de sal que consome, né? É que nem produto light, né? É que nem produto light. Você não precisa gastar mais comprando um produto light, você precisa comer menos, né? Então, não precisa incrementar a coisa, mas como a nossa mente funciona, né? De querer arranjar solução aprimorando alguma coisa que está errada, né? Então, a gente não corta as coisas pela raiz, muitas vezes, né? Porque justamente não para olhar esse sistema, né? Como ele está sendo sustentado de forma errada. De forma que não se sustenta, na verdade. Né? Bota aí o vídeo, Polly. Do juiceiro? Ai, gente. Tá. Propaganda, né? Aqui. That's Earth making a plan. Amazing, right? But wait, there's more. This is the inside of a pomegranate. Strawberries have seeds on the outside. That makes it easier to make more strawberries. You know who thought of that? Nature. The Earth's been working pretty hard to give us pretty amazing things, and it's pretty amazing at it. Like this leaf of spinach. It has flavonoids. Flavonoids make you feel awesome. And you didn't even know they existed until 2 seconds ago. The Earth has known about them for forever. So why in the world would you mess with something this amazing? We couldn't think of any reasons either. So we designed this. Ai, A gente. process that takes Earth's 4.5 billion years of experience and does something truly monumental. Doesn't screw it up. Juicero. Perfected by Earth. Pressed by us. Gente, é o cúmulo da propaganda, né? Eu fico pensando assim, ó, imagina se essa galera, com toda essa inteligência, com toda essa capacidade de fazer algo envolvente, tivesse trabalhando para ver como que faria as pessoas se engajar em mudanças sociais, em mudanças que levassem em conta o aquecimento global, ou a fome, ou a sede, sabe? Assim, meu... Ai. E seria... Né? E seria algo que daria dinheiro também, não dá, o que não entendo é isso, sabe? Que são coisas que, como são necessidades que vão atingir várias pessoas, né? Vai movimentar dinheiro. Então, por que não vai para esse lado, né? Então,
É que talvez eu não tenha criatividade suficiente para pensar. Mas eu realmente acho que isso vem demais. Tipo, esse tipo de coisa que você cria necessidade, vem demais. Do que algo que beneficiaria o meio ambiente, por exemplo. Porque, É mais comercial, né? Então. Não, mas no dia a dia das pessoas, meio que é mais atraente, sabe? Quando você fala de meio ambiente, eu acho que não é atraente nem um pouco. Porque tem que mudar o dia a dia das pessoas, talvez. Mas porque daí envolve esse ponto assim, né? É algo que é pra ela, né? E ela quer a satisfação pessoal, só que ela não entende, né? Só que o que a gente, em geral, não entende, esquece, né? Porque muitas vezes não é muito valorizado, é que a satisfação que a gente sente quando fazendo algo que é coletivo, que é pro outro, é uma satisfação muito maior do que essa que é momentânea. E que depois de alguns meses aquilo não traz mais aquele prazer inicial. Então, Sim. Onde que está a nossa memória de não lembrar de que, na verdade, a satisfação que a gente teve quando a gente comprou o juiceiro ou a sanduicheira ou whatever, ela vai embora e depois a gente fica com ela estocada dentro de casa. Né? Então, como que a gente, depois de anos e anos, né, fazendo esses mesmos tipos de hábitos, como que a gente não lembra dessas coisas? Sim. Então, mas acabou de passar um negócio na minha cabeça que a gente estava conversando agora há pouco. O Enciclo, o coletor menstrual, ele vendeu, inclusive eu fiquei muito brava, porque eu comprei quando começou a vender, há 1 ano e meio atrás, acho. Uhum. E eu paguei R$80 e agora tá 40. Ao contrário, né? Só que, então, o Enciclo, eu acho que ele foi tudo junto, sabe? Ele foi bom pro meio ambiente, porque ele foi vendido em prol do meio ambiente, né? E eu acho que ele ficou muito popular. Uhum. Então, eu acho que ele foi, uma das que deu certo. Mas eu não entendi por que você ficou brava. Porque diminuiu o preço? Porque eu achei que fosse aumentar muito. Saiu, eu falei, nossa, tô R$80, tá caro, mas vai ficar mais caro. Então eu vou comprar agora. Uhum. E aí eu comprei, 2 anos depois tá metade do preço. O que é bom, né? Ótimo! Óbvio que é bom, mas tipo, Ótimo. pra mim não. E lançaram outros que não são tão bons assim. Uns coloridos, que não é em ciclo, na verdade. Eu vi. Eu tenho um ciclo também. E ai, eu gosto muito. Eu me sinto um pouco insegura, mas eu gosto. E esses coloridos dizem que eles não são tão bons quanto em ciclo. É tipo uma segunda linha, assim. Uhum. Nossa, imagina o quanto de absorvente que não está mais sendo vendido por conta disso, né? Sim. Não, e pro meio ambiente, pensa. Nossa. Pensa. Eu falava assim, né, que se eu for ter filho, eu não quero usar fralda e tal, tal, tal. Deu assim, tá, mas eu não preciso chegar no momento de ter filho, eu posso já parar de usar agora a minha fralda quando eu tô menstruada. E foi isso que eu fiz, assim. E eu, assim, gente, como que isso não é escancarado, assim, ó, em todos os lugares? É fantástico, gente. É fantástico, não tem coisa melhor do que você usar o coletor. Como que a gente compra a ideia de que é melhor a gente usar um absorvente que deixa o sangue em contato com a nossa pele do que deixar uma coisa que a gente pode reutilizar e fica ali dentro? Exatamente. Não, e, pensa que nojo, porque, tipo, o sangue tá ali e aí entra ar, tipo... E aí a bactéria se prolifera. Você tem bactéria ali, se prolifera. Não, sabe? Que ideia idiota. E com o enciclo, não. O enciclo não tem contato com o ar. Tipo, é o sangue que bom. Além do que, dá pra usar o sangue como adubo. Eu nunca fiz, mas eu tenho muita vontade. Dá pra usar. Eu ia falar... Eu tenho muita vontade de fazer. Muita. Só que eu moro com a minha mãe, aquela coisa. Uhum. Não dá. Não, eu fico imaginando. Propagandas aí nas principais redes.
Tá travando. Tua internet agora, né? Travou um pouco. A gente viu aqui, apareceu que tava. É. E é importante isso é divulgado assim bastante e faça um favor ao meio ambiente. Meu, muita coisa muda, sabe? Uhum. Como se fosse uma campanha de economia de água, por exemplo, fazer o mesmo apelo para o meio ambiente. Sim. Muitos hábitos iam mudar. Fica a dica pro marketing do Enciclo, né? Fazer do coletor menstrual hoje. Muito bom aqui que ele colocou depois, né? É fácil imaginar a sequência disso com todo mundo se colocando em altares e adorando a si mesmo, né? Com pensamento hedonista, assim. Aham. Posso continuar? Você continua? Pode. Tá. Cadê? Para isso é necessário uma base estrutural. No socialismo, essa base seria a educação. No budismo, a realização espiritual. Precisamos estar aptos a perceber uma forma de vida mais simples como uma vantagem. A economia é facilmente promovida explorando-se o egoísmo, o hedonismo. Com a exacerbação do autocentramento, vamos nos afastando mais e mais uns dos outros. Creio que chegamos a um estágio em que o individualismo doentio já está se refletindo na economia através das deseconomias. As pessoas estão infelizes e, com isso, tornam-se menos produtivas. Como resultado, temos necessidade cada vez mais de psicólogos, médicos, psiquiatras, spas, terapeutas e terapias, pois os seres humanos estão precisando de socorro, precisam de apoio para se manter ativos. O desequilíbrio se intensifica e parece não ter fim. Encontramos profissionais que são literalmente consumidos pelo processo de produção. A pessoa é contratada, consumida 5 ou 10 anos e depois é simplesmente descartada. Nesse momento, salta um parafuso da testa dela, por não aguentar a ideia de ser jogada fora. Na sequência, a empresa traz outros profissionais fresquinhos e prontos para avançar. Alguns indivíduos entram em um desequilíbrio de longa duração. Acredito que as doenças mentais se tornam uma epidemia não só porque o diagnóstico está mais preciso, mais presente, mas porque os seres humanos estão constantemente submetidos a situações de estresse dentro de um âmbito no qual a única coisa que interessa são os números. Lá pelas tantas salta um parafuso. Ouvi relatos de uma empresa que contrata recém-formados ou estudantes de jornalismo como estagiários. Submete-os ao estresse do trabalho, mas nunca os efetiva. Depois de um tempo, os estagiários desistem ou são dispensados e substituídos por outros. O descarte para a contratação de gente nova acontece em vários setores. Quando o número de postos de trabalho é muito menor do que o de candidatos, as pessoas sofrem abusos. O estresse de quem consegue se manter-se empregado decorre não apenas do excesso de trabalho, muitas vezes mal remunerado, mas também do medo de perder o emprego e de ser substituído. Talvez fuja um pouco de nosso foco, mas é importante lembrar que as pessoas sempre trabalharam na infância. Porém, a atividade fazia parte de um processo de educação e integração social. Hoje, o trabalho infantil virou assunto de polícia, visto que as crianças são vítimas de abusos ainda maiores que os adultos. O que antes era uma atividade educativa realizada no ambiente familiar, tornou-se uma simples exploração de mão de obra barata. Por essa razão, surgiram mecanismos de proteção à infância, uma forma correta de evitar os jovens entrarem prematuramente no mercado de trabalho e
e que sejam explorados, e também uma maneira de mantê-los na escola. Contudo, é um processo artificial, pois a educação, o desenvolvimento de habilidades, sempre aconteceu de uma forma familiar benigna. A criança era educada observando as atividades dos pais e participando delas. Hoje, os jovens vão para a escola, mas não são preparados para a vida, apenas para a inserção em um mundo artificial. Não aprendem como a economia funciona e como podem se incorporar ao processo. Ao contrário, ao longo da formação, perdem a habilidade natural de se inserir em um processo de trabalho para virarem peças em um mundo econômico que pode acolhê-los ou não. Ainda é possível encontrarmos famílias nas quais o trabalho integra o processo de educação e uns vão ensinando os outros. Na vida rural tradicional, na zona de colonização alemã no Rio Grande do Sul, é assim. Quando o menino atinge certa idade, já tem um boizinho, cuida do animal, corta o pasto. Mas em nenhum momento aquilo é estresse. Ao contrário, é motivo de orgulho. Quando cresce um pouco mais, o rapazinho vai ajudar na roça. Nessas comunidades, quando o trabalho em uma propriedade exige mais esforço, os vizinhos se reúnem e vão lá ajudar. Essa é uma forma mais ampla de família. E isso está desaparecendo. As pessoas estão mentalmente limitadas a procurar um emprego, perderam a capacidade de se articular com o seu próprio ambiente e crescer. Há um modelo de escola que talvez tenha seu papel nisso. Uma vez que a iniciativa das atividades sempre parte do professor em direção aos alunos. Eles respondem isoladamente, não com inteligência de grupo. Esse tipo de escola prepara as pessoas para serem peças obedientes, atentas e eficientes, dentro de uma estrutura que pensa por elas. Naturalmente ficarão dependentes de estruturas que ofereçam empregos e lhe deem identidade social. Nossa, eu estou escrevendo uma prática sobre emprego, trabalho e emprego. E, tipo, tudo que tá fechado. Tá fechado o microfone de vocês. Eu estou estudando exatamente isso em Direito do Trabalho. Eu tenho vários filmes, Tem um chamado Corte. Você já viu? Não. Fala muito disso que ele falou, que as pessoas, elas trabalham 10 anos na mesma empresa e aí depois demitem ela como se ela fosse descartável. E aí contratam outra. Aí é um cara que ele... Nossa, tem vários filmes. Eu vou te passar depois. E aí esse cara, ele vai matando as outras pessoas que podem ficar no lugar dele. Nossa. Aí no final do filme, vou ser spoiler, vou contar o final do filme, mas ele é muito bom mesmo assim. Matam ele. E aí essa pessoa começa o que ele tava fazendo, começa a matar várias pessoas, tipo, reproduz no mercado de trabalho, sabe? Meu, é demais, sério, é demais. Eu tenho muito material sobre isso porque eu tô estudando. Se você precisar de ajuda, me avisa. Tá. Você conhece o livro do Ivan Illich, que o Lama também comenta bastante, que ele fala sobre... o livro se chama O Ócio Empregador, uma coisa assim, o nome do livro. Não lembro agora o nome. Mas ele fala sobre o trabalho também. É muito bom o livro. Meu, tem um que eu vou pegar o nome, depois eu te falo. Um documentário, não é um documentário, na verdade, é um filme, mas parece documentário. É sensacional. Sensacional. Eu tô procurando o nome, mas eu não vou achar agora. Mas eu vou te contar depois. Tá. E aqui também não é difícil, assim, enxergar esse tipo de mecanismo aqui nas empresas por aqui. É super assim. Em vários lugares. Vários lugares. E tem uma... Achei. Mas pode acabar. Tem uma amiga da minha mãe que ela trabalhou como correntista de seguros por muitos anos. Ela tava quase se aposentando, assim.
Aham. E faz pouco tempo demitiram ela, assim. Ela ficou super chateada. Aí tá tendo que trabalhar com um negócio com o marido dela. A sorte é que o marido dela tinha um negócio próprio, assim, Aham. relacionado a seguros também, mas aí ela começou a trabalhar com ele, assim, porque ela desperdiçou tanto a vida dela nessa ânsia de se segurar no emprego, assim, que, sei lá, ela se viu incapacitada Não aprendeu mais nada. de Sim. não aprender mais nada, assim. E, e aí ela tá agora, tipo, num outro emprego, assim, com o marido dela. Mas foi muito isso, assim, descartaram ela. Assim. Ela trabalhava na Porto Seguro, se eu não me engano. Uma grande empresa, né, de seguros. Assim. Mas é algo que a gente não precisa nem esperar, nem ver alguém, né, assim, de longe, ou a pessoa que trabalhou muito tempo. Por exemplo, a gente, né, enquanto a gente, nas outras conversas que a gente tem vontade, às vezes, de fazer outra coisa, de trabalhar com outra coisa, mas não, assim como fala ali no processo que veio já da própria escola, né, a gente foi educado a obedecer, não foi educado a criar. Educado a sonhar, como que a gente pode criar um trabalho, educado a encontrar onde estão as necessidades coletivas, para tentar suprir essas necessidades, encontrar um meio de entregar algo que seja necessário. A gente não tem esse conhecimento também. E mesmo querendo muito, né? Então, é algo que é coletivo, não é específico de nenhum tipo de idade, é de como a sociedade está sendo construída, né? E por isso que eu gosto muito dessas coisas que o Lama está falando, né, atualmente bastante das terras puras, né? Da educação, da maneira de educar também de uma forma diferente, com as escolas ali do caminho do meio, né? E que trazem toda uma construção diferente, né? Baseada na criatividade, baseada em desenvolver qualidades como a generosidade, né? A compaixão, o acolhimento. Então, é outra maneira de estruturar, né? E, consequentemente, em geral, Pressionado para trabalhar, né? Um negócio assim, né? né? Então, é muito mais fácil a gente abrir os olhos para ver possibilidades, né? Por mais que elas possam demorar, às vezes, para se sedimentar, né? Tá acontecendo, nossa, tem bastante coisa legal acontecendo nesse sentido, nesses movimentos, né? Então, é bom a gente olhar essas coisas para conseguir se inspirar, né? E ver como que a gente faz também. Uhum. A gente foi na segunda-feira, acho que o até mandou no grupo, num evento apenas com Haddad e Marcelo Freixo. Aham. Feras. Tava do nosso lado, assim. Nossa, foi incrível, assim, ó. Sobre trabalho no século XXI. Sim. E, ele falou, tipo, eles falaram muita coisa que a gente conversa, sabe? Uhum. E que a gente acha que as pessoas não têm noção, que as pessoas não questionam, mas as pessoas questionam. Bom, pelo menos foi uma impressão que eu tive, eu não sei se ele teve a mesma. Mas o Haddad falou sobre isso. Ele falou, inclusive eu gravei, se quiser eu mando depois. Tá. Ele falou assim que é importante agora e sempre a gente procurar formas de trabalho que não são as esperadas, né, socialmente falando. Então, que a gente só vai conseguir se ver livre desse sistema de necessidade de dinheiro e crescer, de sucesso, quando a gente conseguir se desvincular dessa ideia de trabalho só de uma forma. Uhum. Então, aí ele falou das microempresas, enfim. E aí eu fiquei super, super surpresa, eu não achei que isso fosse falado. Uhum. Eu achei que ia ser um negócio super quadrado, assim, achei que ninguém nem questionava esse tipo de coisa. Achei que fosse super raro, mas não é, sabe? Então é muito legal isso. Massa. Não, depois eu quero ver sim. Marcelo Freixo, ele comentou também. Ele meio que deu uma cutucada em todo mundo, assim, lá. Uhum.
ele tinha falado que, muito legal, assim, a gente tem que arrumar novas formas de trabalho, né? Mas a gente segue com a ideia de crescimento do século XIX. Nossa, sim. Ele falou? Falou. Aí todo mundo ficou, tipo... Ele falou, eu até concordo com o Haddad nesse ponto e tal. Mas peraí, vocês ainda ficam acreditando na ideia de crescimento. Vocês estão presos no século XIX. Como é que pode? Falou, isso é muito arcaico. Quem falou isso? Uma vida muito arcaica. Tipo, o quê? Mas quem que disse? O Freixo. O Freixo, Marcelo Freixo. Massa. E aí, o que olha ele falou eles têm depois? noção, sabe? Eles têm total noção dessas coisas. Assim. Então, eu realmente acho que literalmente tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo se questionando, sabe? Uhum. Não é como se as pessoas estivessem dentro das empresas achando que realmente é pra vida toda. Eu acho que, no fundo, eles questionam sobre isso. Pois é, mas por que a gente ainda não tá tendo... O problema é que a gente ainda não tá tendo a capacidade de se juntar, se ouvir e encontrar uma solução que não seja cada um por si, né? Esse é o problema. Que a gente ainda não consegue se articular. Não tá rolando conexão ainda, né? Hã? Não tá rolando conexão ainda, né? Então, eu acho que falta um pouco, porque, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho visto, assim, a gente não tem o hábito de fazer esses movimentos. A gente faz tão pouco isso que a gente não acredita no potencial que esse tipo de movimento tem. De sonhar junto, de fazer as coisas juntas e tal, né? E então a gente está tão desacostumado a fazer isso que a gente nem, tipo assim, não, vai ser perda de tempo, não sei o que, não vai pra frente, né? E aí não faz. Mas eu acho que a gente tem que começar a ver que isso acontece, né? Quanto vale... Eu te mandei pelo chat o nome do filme que eu falei. Anotei. Esse é o ponto, assim. Inclusive a gente saiu de lá, entrando no metrô, assim. Mas e aí, quem que a gente conheceu daqui? Quem que a gente conversou daqui? Todo mundo saiu, foi para suas casas, assim. Foi legal a conversa, mas é muito isso, né? Eu sou bem a louca então, quando eu vou nos eventos, eu acho um desperdício que a gente vai embora e não se converse. Só que, como ali não tem os espaços, primeiro que isso tem que ser colocado nas programações, né? Deixar espaço para as pessoas que estão no evento se conversarem. Fazer roda de sonhos, fazer essas coisas assim, sabe? Que a gente vê que funciona, onde as pessoas conversam e aí vão seguindo, criando contatos depois, né? E outro sei lá, o que eu faço, por exemplo, eu chamo a galera, vamos criar um grupo no Facebook, né? Porque é a única, tipo assim, uma coisa que deixa todo mundo junto, conectado. Mas por que esses eventos que tem, por exemplo, páginas de internet e tal, né? Tem todos os sites. Por que não faz um fórum, tipo, ou então faz um disques lá né? Para comentários e deixa o pessoal conversando sobre aquilo que foi discutido no evento, para não perder essa oportunidade, né? Claro que muita gente vai perder, né, a vontade, porque não tá lá na hora, conversando e tal. Mas pode acontecer muito de algumas pessoas continuarem nesse papo e tocar esses assuntos, né? Então, é criar espaços de conversa, porque é isso que tá precisando. Porque quando as pessoas começam a conversar, pelo menos, alguma coisa vai brotar, né? E aí a gente também vai dissolvendo essa necessidade de ter um resultado final pronto, né? Porque senão a gente começa, não, mas não vai dar em nada, as pessoas estavam conversando, não, né? Mas, na verdade, aquilo vai ser algo que vai reverberar para a vida da pessoa inteira, não é só a pessoa foi lá e mudou um hábitozinho, sei lá, começou a botar o lixo, não, deixou de jogar o lixo pela janela, o que já é ótimo, né? Mas, assim, não é uma coisa, ou então deixou de comprar não sei o quê. Não, é algo que reverbera bastante, né?
E poder seguir em contato é o que faz esse poder de continuidade estar sempre ativo, né? Porque senão, essa pessoa sozinha, a gente, como estava falando hoje de manhã ali no grupo, né? A gente esquece, então tem que estar cercado de muitas pessoas que falam a mesma coisa para a gente não se esquecer, né? Sim. Quer continuar a leitura aí? Vamos? Aqui ele fala muito da questão da escola também, né? Que a gente já comentou bastante por aqui também, né? A iniciativa das atividades parte sempre do professor em direção aos alunos. Ele responde isoladamente e não com inteligência de grupo. Esse tipo de escola prepara as pessoas para serem peças obedientes, atentas e eficientes dentro de uma estrutura que pense por elas. É muito forte, né? Resume tanto, né? Uhum. Até hoje, assim, eu vejo um pouco isso em mim, assim. Eu preciso procurar alguém para... eu ainda tenho dificuldade para pensar por mim mesmo, assim. Uhum. Preciso de alguém para me ajudar a pensar. Até hoje eu ainda menos do que antes, mas é uma coisa difícil assim ainda para mim nesse sentido. Que ponto de partida, né? Sim. Então. E são muitos anos, né, de escola desse jeito, né? E aí agora é que a gente está começando a fazer alguma coisa diferente. São poucos anos, né, comparados com o tempo que a gente ficou na escola. Tem que fazer um detox, desescolarização total, né? Meu. Sim. Chamar a Ana Tomás aí. Voltar a ler aqui. O Vitor pergunta: poderíamos afirmar que Marx foi fortemente influenciado pelo socialismo francês, pela filosofia alemã, fundamentalmente Hegel, e pela economia política, principalmente Ricardo. Marx estuda profundamente isso. Marx diz que o capital é uma relação entre as pessoas efetivada através das coisas. Isso é, capital é uma relação. O que ele quer analisar é um modo específico que estava surgindo com a dissolução do mundo feudal. Há uma grande confusão, pois o Capital não é um livro socialista, é um livro que fala do capitalismo. Sim. Você já falou isso para mim, né? Sim. Ufa. Isso está em algum lugar. Ele foi proibido durante o período de repressão, mas é um livro que explica o capitalismo e não trata do socialismo. Para Marx, o capitalismo surge quando tudo se torna mercadoria, inclusive a força do trabalho. A burguesia passa a ser detentora dos meios de produção. Nessa situação, o proletariado é obrigado a se vender como força de trabalho. Com base no que Ricardo havia dito sobre a teoria do valor, ele diferencia valor de uso do valor de troca. Valor de uso é o valor direto que a mercadoria tem, e valor de troca é a qualidade de um bem equivalente a outro, pelo qual ele pode ser trocado. Marx vai desenvolvendo essa teoria até chegar à questão da mais-valia. A mais-valia absoluta é, portanto, a mais-valia que se obtém pelo prolongamento da jornada de trabalho. Quer dizer, o trabalho adicional que não é pago ao trabalhador gera a renda do capitalismo. Então, há alguns conceitos interessantes que determinam muito pensamento durante quase um século, que é essa questão da luta de classe,
o papel da burguesia, a questão da mais-valia, da exploração da classe trabalhadora. Eu trago para o Lama uma afirmação do Papa João Paulo II. Ele disse que o socialismo defendia a revolução através da luta de classe, enquanto o catolicismo defende uma revolução através do amor, e que a queda não se deveu a esse fato. O amor seria diferente. Lama comenta: concordo com o Papa, mas acho que seria simplificar demais afirmar que o socialismo é apenas uma luta de classe. Ele tenta recuperar os valores humanos em uma circunstância na qual o capital tem o controle. O instrumento de ação do Estado é o poder, e o poder está diretamente ligado à organização da produção e ao capital. A ideologia socialista é, na verdade, uma tentativa de reintroduzir valores humanos e sua importância dentro do processo econômico. Há um momento em que os elementos econômicos perdem a face humana e passam a ser regidos pelo capital. Na visão budista, a economia seria acionada por nossa capacidade de gerar benefício para o outro e não tanto pela riqueza. Mesmo que exista uma capacidade de investimento muito grande, há uma lei maior que a matemática da multiplicação. O fato de alguém deve ser beneficiado por aquilo. O sistema produtivo e econômico não desenvolve essa inteligência. E é aqui que a educação pode ajudá-lo a atuar de forma mais consciente. Dentro de uma visão política, podemos dizer que tanto o capitalismo quanto o socialismo simplificam o raciocínio, pensando apenas em gerar mais investimentos, riqueza e poder. É muito comentado isso, né, sobre socialismo e a luta de classes. Qualquer jornalzinho assim que você vê, qualquer comentário mesmo de pessoas assim que falam sobre o socialismo, elas se atêm nesse ponto, né? Ô, Polly, eu coloquei no chat todos os filmes que minha professora de trabalho passou para falar exatamente sobre esse assunto. Beleza, valeu. Nossa, sobre o socialismo? Não, sobre essa questão do trabalhador como moeda de troca. Depois coloca lá no vídeo. Na descrição. Né? Eu diria que hoje o tema não é a luta de classes. Era pessoas têm sucesso e se tornam capitalistas. Do outro lado, surgem aquelas que serão exploradas por trabalharem para a pessoa que detém o poder econômico. Mas esse é um esquema muito clássico, muito antigo. E hoje os seres humanos querem isso em certo sentido. Estão sem vaga de trabalho, esperando que alguém lhes ofereça um emprego. Ao se inserir nesse processo, mesmo que seja para gerar lucro para o outro, o indivíduo se sente beneficiado. Gente. Nossa. Eu vou mandar um link também que eu compartilhei hoje, que fala sobre o escravismo do século XXI, que é um cara que ele foi escravizado, e aí ele conta como foi a experiência dele, e ele fala, eu não sabia que eu estava sendo escravizado, apareceu a oportunidade, eu falei, é isso que eu tenho agora, então é isso que eu vou aceitar, porque eu tenho trabalho. Tipo, olha isso, olha, só muda a cara, né? A gente tava conversando sobre isso, que a escravidão, por exemplo, ela ainda é muito presente no dia a dia, só que mudou a cara. Sim. Então, não é como se nós não fôssemos escravos. Eu acho que eu, pessoalmente, não, e talvez a gente não, mas quem, tipo, rala muito, sabe? Tipo, mesmo, e não ganha quase nada. É totalmente escravidão. Totalmente. É uma escravidão autorizada, né? Como antes era também. Só que a gente só aumentou um pouquinho o nível de sei lá, de segurança, de conforto, de
Diminuiu como se diz? A violência, né? Em alguns fatores, né? Uhum. Tipo, em outros não, assim. Uhum. Sei lá. Eu vou colocar no grupo. Aí depois você coloca aí. Tá. Eu fiz umas anotações também quando eu vi uma reportagem sobre alguns bolivianos que trabalham aqui em São Paulo. E eu anotei algumas coisas sobre essas grandes marcas, né, que terceirizam a produção, né? Inclusive, voltando de metrô aqui para minha casa, tem uma parte que ela inclusive me falou. Tem uma parte aqui perto da Estação Santana que eu vejo assim, é uma casa que fica tipo um sobrado assim, que fica mais ou menos na altura do metrô. Então toda vez que o metrô passa, eu consigo ver assim. E aí dá pra máquina de costura. Várias máquinas de costura e com muitas roupas. Assim. Eu já vi gente deitada em cima da mesa. Deitada em cima da mesa, sem noção. Tipo, dormindo. Minha madrinha, ela dá aula em escola pública, ela é professora. De 4ª série, acho. Agora é série? Não sei se é série. Enfim. E aí ela tem uma aluna. Ai, qual que é o nome dela? Karen. Era Karen? Não sei. E aí ela é boliviana e tem, tipo, 10 anos. E aí a mãe dela era, tipo, essas mulheres bolivianas que fazem roupa sem parar. E aí essa menina, ela não comia direito na infância porque a mãe dela tava trabalhando o tempo todo e ela ficava embaixo da máquina com a mãe dela. Uhum. Então ela não comia direito, ela não dormia direito e ela não respirava um bom ar. Sim. Porque era um lugar fechado o tempo todo. Ela ficava, tipo, 3 dias lá. Uhum. Direto. E aí ela teve problema. Hoje ela tem problema ela teve problema na oxigenação do cérebro na infância e hoje ela tem dificuldade de aprendizado. Ela não fala direito, ela não aprende por conta disso. Olha o nível, sabe? A gente não imagina. Por mais que a gente pense, é muito uma ideia. Você não acha realmente que isso aconteça assim. E aqui umas coisas que eu anotei, eles trabalham 14 horas por dia num espaço minúsculo, mal ventilado. Eles comem arroz, salsicha e ovo de almoço e janta. Cerca de 100 a 150 peças de roupa por dia. É 1/4 do piso salarial a grana que recebem. E geralmente em oficinas em fundo de casas comuns. E acho que até eu vi muitas pessoas da minha idade, assim, da minha faixa etária, da minha classe média igual e tal, desesperado também para arrumar emprego, assim, eu tô aceitando qualquer coisa, sabe? É muito esse fenômeno também, a gente não pode achar que é diferente, porque é esse mesmo desespero. O modus operandi, né, da mente é o mesmo. Né? Mas você vai fazer o quê também, sabe? Porra, você tem uma família pra sustentar, pensa. O cara tem família pra sustentar, o cara tem que dar alimento pros filhos, tem que comer, tem que pagar aluguel, não sei o quê. Cara, isso é uma coisa, óbvio. E aí, muitas vezes, esses caras entram no crime também. Sim. Nossa, e aí, no debate, eles, não sei se foi o Freixo, alguém no debate, não teve só o Haddad e o Freixo, tiveram várias pessoas incríveis, que eu não me recordo o nome agora, mas alguém falou assim, que a gente sempre esquece, quando a gente discute trabalho e situação, enfim, a gente sempre esquece de falar das pessoas que estão em cárcere, né? A gente nunca pensa que eles também, de alguma forma, ou vão entrar no mercado de trabalho, procurando desesperados alguma coisa, ou eles trabalham
dentro da prisão, né? E a Sim. gente não pensa, a gente não coloca eles. E ele é um fenômeno com pessoas de classe média também. Como? Hoje é um fenômeno de pessoas de classe média também. O quê? Muitos amigos meus falando dessa forma, sabe? Tô aceitando qualquer coisa. Assim. Ah, sim, sim. Não, só que aí, né, claro, é ruim para todo mundo, né? Não adianta. Cada um vai ter um tipo de sofrimento específico, né? Mas a gente, pelo menos, tem uma vantagem de que é muito mais fácil para a gente conseguir emprego do que uma pessoa que está saindo de um cárcere, né? Da prisão. Legal. Então, aí depois falam assim, mas reincidiu. Sim, mas qual é o tipo de abertura que essa pessoa teve quando saiu da penitenciária? Uma vez eu vi um vídeo mostrando como é que, tipo, era uma pessoa saindo, terminou de cumprir a pena, como que era a vida dessa pessoa depois que ela saía. Ela recebeu os mesmos documentinhos que ela tinha entregado na hora que entrou, nenhuma muda de roupa, saiu com a muda de roupa no corpo, fecharam a porta da prisão atrás dele. E ok, você tem a sua liberdade. Aí o repórter, para onde você vai agora? Ele, não sei, porque na verdade meus parentes não sei onde é que estão, eu não tenho mais casa, tipo assim, então o que a pessoa vai fazer, né? Como que querem, que tipo de reinserção social é essa, né? E qual é a possibilidade dessa pessoa voltar dela não voltar para a vida do crime? Então não tem, a gente não cuida dos problemas e quer que eles se resolvam sozinhos divinamente. Não vai acontecer, né? Eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui, mas quando eu assisto julgamentos criminais, que eu sempre assisto julgamento, só que nem sempre é criminal. E aí, tipo, falar, tráfico de drogas, por exemplo. Uhum. Aí, beleza. O réu, idade tal, mora em lugar tal, não sei o que. E ele foi pego com, sei lá, 3 quilos de maconha, foi pego com, sei lá, quanto de cocaína, não sei quanto de crack. Bom, ele tá com bastante, né, droga, ele tava com dinheiro trocado, então, ele é reincidente, então, com certeza a gente vai dar 15 anos. Aí, dá uma vontade de levantar gritando e falar, você come merda? Você come merda? Tipo, o que vai adiantar você colocar o cara 15 anos na cadeia? E aí? Você acha que o cara vai sair de lá bem? Você acha que... Tipo, é muito isso. Eles fazem muito isso. Eles não pensam nas consequências, sabe? Eles só fazem e pronto. Agora não é mais meu, porque o cara já tá cumprindo pena, sabe? É muito absurdo. Eles não consideram nenhuma pena alternativa de, sei lá, trabalho voluntário, sabe? Que talvez faça muito mais diferença do que essa merda de prisão. De ficar dentro da prisão aprendendo mais sobre, né? Sobre isso, gerando mais raiva, diminuindo a sensação de humanidade da pessoa. A prisão é uma coisa absurda, gente. Não tem como ter algum tipo de socialização, de ressocialização dentro daquele ambiente. Não. Dá repulsa. Pensar que tem muita gente morando nessa situação, assim, vivendo nessa situação. De famílias com um cara preso ou a menina presa e sabendo que as pessoas estão nessa condição e que ninguém faz absolutamente nada porque você fica à mercê de um estado que tá cagando porque o cara cometeu um crime. É um assunto bem complexo, né? Que a gente não vai solucionar agarrando o problema das prisões, né? A gente tem que ver toda a questão social que faz aquilo acontecer, né? E ser necessário. Só que isso que não é muito discutido, né? Então se fala sobre aumentar o número de prisão, quando se comenta alguma coisa, fala em aumentar o número de prisão, reduzir pena, para deixar as pessoas mais
começar a punir, né, desde cedo, para daí não continuar nessa vida, não sei o quê, mas são todos os discursos muito rasos que não vão nessa base, que é o que gera, né, esse tipo de necessidade. E você já chegou a conversar com alguém assim que defendia o argumento, mas aí você está defendendo o Bandido. porque você tá... o bandido é bonzinho, não sei o quê. Leva pra casa. Leva pra casa. Você pode trocar ideia com alguém, assim, que... Já conversei. E eu falei assim, né? O que acontece, né? Eu também não tenho... Não sei articular muito bem, né? Mas o que a gente vê, né? A gente vê que nas sociedades que tem uma base social mais bem estruturada, né? Por exemplo, Holanda, né? Suécia, esses países aí de primeiro mundo, eles têm menos quantidade de crime, né? E como que é o sistema prisional deles? Ele não é tão punitivo e as condições do sistema carcerário são muito melhores do que as nossas. É tipo hotel 5 estrelas. Então, o que acontece? A gente lá eles não castigam a pessoa como se não tivesse volta. Sabem que aquilo lá foi um erro, obviamente, vai cumprir com a privação de liberdade, mas ela vai ter a capacidade de voltar para uma sociedade como uma pessoa, não como um monstro, como é o que a gente acaba fazendo nas prisões que a gente tem no Brasil, né? E em vários outros países também, nos Estados Unidos, enfim. Então, o que a gente precisa olhar, né? A gente não tem que ficar falando sobre o que está acontecendo na prisão, a gente tem que lidar com um problema muito anterior, né? Então, aquela criança que está lá precisando roubar, por que ela está precisando roubar, né? Qual é a estrutura que a gente está tendo de acolhimento dessas pessoas, que na verdade não existe, a gente só tem situação de marginalização. Então, eu acabo tocando um pouco nesses pontos, assim, né? Mas é uma coisa que às vezes as pessoas não engolem, né? Começam a dizer que, não, mas lá dá certo porque lá é completamente diferente, eles são muito mais educados e não sei o quê. Tipo, a Alemanha, olha o que passou a Alemanha há 50, 60 anos atrás e agora, sabe? Então, claro que não estão... A gente acaba vendo às vezes os mesmos padrões se repetindo, né? De uma visão separatista, né? Mas teve uma reconstrução social, né? Depois de vir de um holocausto. Então, como que a gente acha que não é possível fazer algo diferente? A gente não pode ficar fechado nesses argumentos, dizendo que aqui não vai mudar, e então a gente tem que continuar desse mesmo jeito. Porque a gente sabe quem é que está sendo beneficiado com esse tipo de sistema, né? Então, tem várias reportagens, vários estudos, vários dados mostrando que o sistema carcerário é uma fonte de dinheiro, né? E tudo aquilo que envolve manter um sistema carcerário, então produzir, né, fazer a construção dos presídios, depois manter, porque essas pessoas têm que comer, então alguém vai vender a comida, alguém vai vender o uniforme, alguém vai botar essas pessoas para trabalhar, então alguém vai lucrar com aquela mão de obra barata. Todo esse sistema que está envolvido, né? Eu não sei se foi para você que eu falei esses dias, que eu fico chocada e é muito triste ver a realidade disso. Porque assim, o que eu vejo lá, e o cara comete um crime. Só que aí ele começa a cometer crime com, 10, às vezes 12 anos, porque o pai dele ou a mãe dele já tinha um histórico criminal. Sim. Eles estavam presos ou já lidavam com drogas. E aí esse menino, ou essa menina cresce, a menina geralmente vai pra prostituição. E eventualmente pro tráfico. Mas o menino necessariamente vai pro tráfico, necessariamente. Óbvio que não necessariamente, mas em via de regra. Sim, a maioria das vezes.
Aí, antes de ele entrar na prisão, ele já fez vários filhos. E aí ele vai preso. Aí a mãe fica totalmente desamparada. Uhum. E a mãe tem filhos. E os filhos não tem base. E aí eles vão pro crime. Só que Sim. antes de entrar, eles já fizeram filhos. E aí é um looping maldito. Maldito. É triste ver, assim. E é certo, sabe? Parece que é um negócio que é certo. E é assim. E é desesperador. Você vê que não tem o que fazer. Que você vai, vamos mudar a educação. Não. Porque o cara dentro de casa, ele fica 8 horas por dia dentro de casa, vendo merda. Aí ele vai pra escola 4 horas. Não é, sabe? Uhum. Não dá. É desesperador, assim. Não, a solução nunca é pontual, né? Tem que ser uma mudança bem que envolve muitas coisas, né? Muitas frentes. Então a gente acaba que se desespera quando vê esse tipo de coisa, porque não consegue nem imaginar como que solucionaria uma coisa dessa, né? Mas não tem muita solução, né? A gente não vai conseguir resolver bem isso. E o Lama ele falou aqui no livro uma parte que apenas pensar do modo de educação. Aqui ele falou, no caso do socialismo, o ensino será insuficiente se não levar à transcendência, pois a crise existencial não será resolvida. Compaixão, afeto e a felicidade serão impossíveis. Nessas circunstâncias, as pessoas se voltam para o hedonismo, para o autocentramento como fator determinante de seu interesse no mundo, de seus relacionamentos, assim como de sua ação econômica. O indivíduo está voltado para o benefício próprio. O seu autocentramento e a autossuficiência são estimulados pelos muitos sonhos que se vendem, como de possuir uma propriedade, por exemplo. E aí é muito essa questão de abordar a crise existencial da pessoa, né? Não Sim. apenas enviar ele para a escola para estudar matemática, português. E os sonhos que por exemplo, talvez muitas pessoas da periferia também cultivam sonhos, né? Mas dentro de uma outra realidade, né? Eles têm exemplos de outros lugares, assim. Mas o desejo de ser feliz é o mesmo, né? Não, e aí, eventualmente, vai bater nas mesmas coisas que para qualquer pessoa, né? Que está inserida nesse tipo de sociedade, né? Quer comprar alguma coisa, ter alguma coisa, né? Por isso que... E aí não consegue pelas vias regulares de conseguir com dinheiro, trabalhando e coisa do jeito, porque já não tem oportunidade de trabalho, né? Então vai para esse outro sentido, né? Mas é só um produto desse tipo de sociedade que a gente está alimentando. Não tem como ser diferente. Onde que a gente parou? Na página 83, no último parágrafo. Tá. Vê se é isso mesmo. Uhum. Estava falando que seres humanos eles querem, num certo sentido, ter vaga de trabalho, que alguém ofereça um emprego para eles, né? Se inserir nesse processo.
mesmo que seja para gerar lucro para o outro, o indivíduo se sente beneficiado. Uhum. Não acredito que atualmente seja necessário pensar em termos de luta entre aquele que detém o capital e aquele que oferece o trabalho. Essa noção já está ultrapassada. Eu preferiria analisar o socialismo como um movimento que tenha reintroduzido os aspectos humanos em uma economia que perdeu a face humana. Pode parecer que isso seja lutar contra o aparente explorador, mas hoje, na própria visão capitalista, a diferença entre o empreendedor e o capitalista. O primeiro é aceito como um agente de transformação e progresso. O empreendedor atual nem mesmo precisa possuir bens econômicos. Ele tem uma ideia para fazer as coisas funcionarem, toma um capital emprestado, cria o processo, gera o produto. Aquilo funciona por um tempo, depois o empreendedor passa para outro projeto. Nesse caso, ele lucra por sua ideia, ao mesmo tempo que cria postos de trabalho e propicia a expansão da economia. No sentido budista, nada disso tem valor em si, pois ainda estamos em uma situação embrionária no que diz respeito à educação e à espiritualidade. Somos analfabetos espirituais. Não entendemos o que é felicidade ou segurança. Agimos como bárbaros, destruímos o meio ambiente e as opções das gerações futuras, ameaçando o planeta e gerando tensões entre nós. Ainda que tenhamos grande sofisticação técnica, falta visão e lucidez, e a barbárie está presente. Talvez o budismo não se envolva diretamente em questões políticas por isso, porque a consciência da civilização ocidental ainda não tem rumo. A utopia budista está totalmente ligada à educação, à transformação do ser humano e da forma como ele se relaciona com os outros, até o ponto de compreendermos que todos buscam a felicidade e buscam se afastar do sofrimento. No budismo, só existimos por meio de relacionamentos com os outros e com tudo o que percebemos. Assim, essas relações deveriam ser positivas. Dentro de uma cultura bárbara, as pessoas se julgam independentes e isoladas. O processo de relação pouco importa. O que importa é ter algo que produza satisfação. Esse processo é muito bem estudado no budismo, sendo conhecido como os 12 elos da originação interdependente. Tema fundamental para todos que queiram compreender em profundidade a contribuição budista para a nossa cultura. O budismo não é uma ideologia, mas uma forma lúcida e prática de trabalhar com a realidade. Não atua dentro do jogo de poder político ou ideológico, mas busca trazer lucidez às alternativas desses jogos da vida. Não define escolhas, mas ajuda o caminho de todos que fizeram escolhas limitadas e estão presos a elas. Aqui ele falou também, né, no budismo só existimos por meio de relacionamento com os outros, com tudo que percebemos. E a gente, tipo, não tem ainda, está muito longe, né, de ter uma relação apropriada, assim, com outros seres, né, com animais, com tudo que a gente percebe. A gente não se preocupa em, eu vou criar uma relação positiva com eles. Tipo, relação positiva é só com as pessoas à minha volta, provavelmente com um cachorro, com um gato, e para por aí, né? Talvez com plantas também, mas Limitado à sua própria. nossa, é para decorar minha casa, alguma coisa assim, né? Relação utilitarista ainda, né? Eu quero ter uma relação positiva. Eu quero, tipo,
Com os outros e com tudo que percebemos. Com uma planta, com um animal, com um elefante, alguma coisa assim, né? Não, e essa relação utilitarista, ela, tipo, nem um pouco é só com a planta, né? Tipo, Como? essa relação utilitarista, ela não é nem um pouco, tipo, só com a planta. Ela é, tipo, com absolutamente tudo. Sim. Tipo, tudo. Sim. Mas e aí é com tudo mesmo, né? Porque aí que tá. Se a gente começa a ver como que a gente se relaciona com quem é igual a gente, com as próprias pessoas, ou seja, com aquele ser que a gente tem mais contato, a gente deveria ter mais capacidade de sentir compaixão. Se a gente já tem uma relação utilitária com esse ser, imagina com o resto, né? Que é diferente. Que a capacidade de sentir empatia é teoricamente mais difícil, né? Já que não é semelhante, vamos dizer assim. Então é uma reprodução de todo um processo, né, gente? Qual é a maneira que a gente se relaciona com os outros seres? É por apego, é por sentir que a gente tem um domínio, né? Que a gente é dono. Então, se a gente tem isso com pessoas, imagina com o resto, né? É só a reprodução do mesmo padrão de pensamento. Nossa. É curioso, né? A gente não para se perguntar, como é que eu posso desenvolver uma relação positiva com as coisas que eu percebo, né? Isso é tão forte que, assim, não é só até com quem estuda sobre isso é difícil ter esse tipo de pensamento. Então, esses dias eu mandei um e-mail para um pessoal da pós perguntando assim, o que eles achavam de alguns artigos algumas reportagens que tinham saído e tal, e como que eles viam aquilo. E era um pouco abordando a relação de como a gente foi influenciado por um pesquisador, ele argumenta isso, né, que nas décadas de 40, 50, 60, por ali, depois da Segunda Guerra Mundial, os estudos que trabalhavam com os estudos, experimentos de ecologia, buscavam olhar as relações entre espécies muito voltada para as relações competitivas. Então, ele dizia que o clima de guerra tinha influenciado qual era o foco dos estudos. Então, estudavam como é que era a relação entre as plantas, dizendo que elas eram competitivas por causa desse reflexo do olhar da guerra, né? E aí, vendo hoje que a gente não está mais em período de guerra, né, em onde a gente tem um clima mais ameno, digamos assim, mundialmente falando, e uma certa prosperidade começou a ser mais possível, então aí eu faço a conexão, né? Aumentaram então os estudos relacionados a relações cooperativas, né, de facilitação e, enfim, na parte da ecologia, né. E aí, agora a gente vê, só que daí o que acontece, né? A gente vê que a nossa visão em relação, aí fazendo um outro paralelo, né? A nossa relação com a natureza é tão predatória também que a gente não se vê como um agente de transformação positiva na natureza. Então, os nossos meios de se relacionar com o resto das outras espécies, com o meio ambiente em geral, é como? Preservando, né? Conservando, deixando lá paradinha, isolada, e a gente tendo o menor tipo de possibilidade de contato possível. Por quê? Porque a gente se vê tão estagnado na visão predatória e negativa que a gente não se vê como um agente de transformação positiva, como os indígenas, por exemplo, que em contato com a natureza vão selecionando determinadas espécies e fazendo com que aquela espécie tenha uma capacidade maior que tem uma capacidade maior de adaptação, de cultivo, enfim, né? Tem muita coevolução de determinadas espécies com os povos indígenas. Só que
Isso a gente não olha, por quê? Porque a gente sempre diz, a gente olha pra gente e diz assim, ah, não, eu vou estragar, então eu nem vou mexer, o ser humano não nem encosta nessas áreas. Que acaba sendo lógico no sentido que a gente tem hoje, né? Se a gente não fizer isso hoje em dia, a gente não tem a capacidade de fazer diferente, né? Então a gente primeiro tem que ser educado a conseguir fazer diferente. Que é um pouco da proposta da agroecologia, né? Onde o ser humano, ele entra no sistema agroecológico gerando benefício para determinadas espécies, onde ele vê que vão, olhando como é que é a estrutura, né, daquela floresta que ele está querendo cultivar, conhecendo aquele sistema muito bem, e aí ele vai manejando aquilo para que tenha uma maior riqueza, maior diversidade, maior produção de alimento, né? Mas ele é um agente que faria algo como um outro animal qualquer, como um macaco que é dispersor também, né, de determinadas espécies. Então, ele interage com as outras espécies de uma base que gera benefícios, né. Claro que o benefício vai ser voltado para o benefício daquele ser humano que está querendo sobreviver, comendo ali, se alimentando daquilo. Mas não é gerando um impacto negativo como é a relação que a gente tem hoje em dia, né. Sim. Chegou aqui em casa. Esse tema dos cientistas, né, da visão do cientista sendo influenciada pela Segunda Guerra, né, pela visão predatória, ele é um dos esse tema dos cientistas, ele é um dos elos da originação interdependente que o Laman citou aqui, né, que faz parte do quinto elo, que é a fixação aos sentidos físicos. Então, no livro da Roda da Vida do Lama, ele citou Niels Bohr, que foi eu acho que foi um químico, né? Foi um químico. E o Niels Bohr fala que o objeto que aparenta ser, nem que seja no microscópio e tal, você sabe, cheio de artifícios assim, o objeto visto, ele depende, ele coemerge com a visão de mundo do cientista, ele coemerge com o que o microscópico, é microscópico ou microscópio? Microscópio. Microscópio. É o objeto que sim, vê. tá. E aí, tipo, é dependente tipo, do grau de nitidez do microscópio. Sim. Coisa que não é o objeto, sabe? Ele é, tipo, super dependente de uma série de fatores. Então, o objeto ele é separado do sujeito que vê. Sim. E aí, o cientista, a visão da ciência de reificar esse padrão objeto-sujeito como separados, né? Ela fala assim, o objeto é assim, desse jeito que eu estou vendo. E se eu não consigo ver de outra forma, porque eu só consigo fisicamente, materialmente enxergar dessa maneira, por quê? Porque eu peguei o microscópio e tal, e estou vendo assim a matéria desse jeito, aí significa que é o quinto elo da originação independente, que é a fixação aos sentidos físicos, né? Que na roda da vida é representado por uma casa. E aí você só olha a realidade através das janelas da casa.
Mas esse negócio dos animais, meu... A gente sempre assiste Animal Planet, né? Sempre. Sempre. E aí, quando a gente tá vendo Animal Planet... E aí, eu não sei se a gente já conversou sobre isso. Eu acho que eu nunca exteriorizei isso. E aí, tipo, mostra o leão e o tigre. Ou, sei lá, O leopardo. o leopardo. Ou, tipo... Uma cobra. sei lá. E aí fica falando, tipo, porque eles estão competindo. Quem é que vai ganhar? E que não sei o quê. Porque eles estão... E eu fico, tipo, caralho, é um animal? Pelo amor de Deus. Não existe isso. Para de ser retardado. Nossa. É muito forçado, nossa. sabe? E quando o nome do programa? A gente assistiu aquele programa Predadores. Não são, tipo... Não. Monstros do lago. Sim, é que assim, o termo predador, na verdade, é um termo ecológico, né? Então, tipo, tem é mesmo? Os herbívoros, aí depois os consumidores primários, consumidores secundários, e aí quem consome, por exemplo, algo que é vivo, né? E é um animal, então a gente chama de predador. Mas, tipo, mesmo, não é tipo uma gíria? Não, são predadores. Aí, então, por exemplo, assim como a gente chama... Hã? Aí já tá influenciando pra caramba, né? Já, por esse nome oficial, né? Não, na verdade... Porque a gente usa, entende? Pois é, mas aí é que tá. Na ecologia, por exemplo, a gente não vê dentro dos estudos o termo predador como pejorativo. É um termo que designa que é um animal comendo outro animal. Só que na nossa configuração social, né, saindo da parte biológica e ecológica, o termo predador já está bem vinculado a algo que é fora do normal, né? Não é só um consumo natural onde a pessoa come um animal e pronto. Não, o nosso é que, na verdade, a gente usa o termo predador para exploratório, né? Então, essa é a diferença, eu acho. Na verdade, a gente é predador porque a gente consome outros animais, mas o nosso consumo é predatório, né? Eles só são predadores, a gente é predatório. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Mas o termo ele é usado na ecologia, sim. Então esse termo tá certo, a gente fez errado. Acaba tendo um significado muito forte por causa dos nossos hábitos, na verdade, né? Que são fora da escala que deveria ser, né? Assim, é muito desnecessário os níveis que a gente tem de predação, né? Sim. A linguagem influencia até na percepção do tempo, né? Sim. Sim, aquele documentário lá que a gente comentou nas primeiras conversas, né? Das línguas que não tinham tempo verbal, de futuro, de passado, cores, números. Tudo isso vai influenciar na maneira como a gente percebe, né? O mundo, né? E não é nem conceitualizar ainda, né? Muda a percepção mesmo. Sim. Tipo, o que você vai querer acumular quando você não tem números, né? Você não conta. Quando isso não faz diferença. Inclusive, acho que depois de uma conversa nossa, que acho que você falou sobre viagem. E aí eu fui procurar no livro, né, sobre a arte de viver. E antes da viagem, que ele fala sobre as percepções sensoriais. Ele começou a falar, né, que talvez possam existir mais do que as percepções sensoriais que são convencionadas hoje, assim, são 5 sentidos, né? Aí ele fala, né, tem o senso de equilíbrio também, que pode ser um outro sentido, o senso de temperatura,
que pode ser considerado um outro sentido também. E que, muda radicalmente, assim, a nossa percepção de mundo. Porque 5 sentidos é uma coisa que a gente aprende no ensino fundamental, sabe? Sim. Não, é muito doido isso. É muito doido. Você vê que uma coisa que foi falada por alguém lá no século, sei lá quanto, Aristóteles disse e pronto, deu, fechou, né? Foi arbitrário, né? E continua, sabe? E foi, tipo, super arbitrário, né? Uma realidade, tipo, livre, uma coisa super solta, assim. Sim. E aí foi afunilando, né? É. Vamos parar aqui e continuar depois na próxima semana? Isso, página 85, né? 85, daí depois na pergunta do Vitor, né? É. Beleza. Legal, né? Depois eu vou ter que dar uma lida de novo no livro para recapitular, sabe? É. Já é a segunda vez que eu tô lendo também, então. Mas é muito bom, né? A gente vai lendo cada vez é uma coisa diferente. Essa parte do trabalho, por exemplo, agora, depois eu quero olhar de novo para ver ali para escrever a prática. E, nossa, veio na hora exata. Muito louco isso. E é tão orgânico, né? Porque eu acho que é justamente por ser essa coisa tão anterior às construções, né? Uhum. É um negócio que é anterior a tudo que está sendo construído no mundo. Então a gente consegue relacionar isso com tanto na realidade de agora quanto, se a gente estivesse na Idade Média, a gente conseguiria falar, conseguiria abordar esse livro. Sim. Se a gente estivesse antes de Cristo, a gente conseguiria abordar esse livro. Muito bizarro. Sim, ele vai muito na base, né? Vai muito nas qualidades básicas, no funcionamento básico das coisas. Então, isso tudo, o resto é só aspecto grosseiro, né? Que vai mudando, claro, em cada geração, em cada tempo, mas o que fica das necessidades, de como funciona a mente, onde a gente se engana, continua igual, né? Sim, total. Bom, é isso. Tá, obrigada, gente. Muito bem. Sim, boa semana. Hã? Boa semana. Obrigada, você também. Vocês também. Beijo.